Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de português. Eu sou a professora Juliana Ferreira e para a aula de hoje nós utilizaremos a apostila na página 38 e 39. Palavras de cá para lá. Hoje nós veremos pontuação, uso de parênteses e vírgulas. Então, nós já vamos lá para o final da página para ver aí uma denominação. Dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Bom, vou dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia para vocês entenderem aí o que seria esse aposto. Então, ele vai ser um termo que eu vou utilizar para explicar algo. Por exemplo, Lilica, vírgula. Agora eu vou usar o aposto, porque eu vou dar uma explicação de quem é a Lilica. Então, ó, Lilica, vírgula, entre o aposto. A mascote do bairro, vírgula, terminei a explicação. Levantou um pouco indisposta. Então, olha, vocês entenderam? Lilica, vírgula, a mascote do bairro. Então, eu entrei com a explicação. Essa explicação está entre vírgulas. Poderia também estar entre parênteses, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar lá para o começo da página novamente. Comecei aí com a explicação para vocês entenderem aí as nossas atividades. Número 1. Releia os trechos a seguir e analise as expressões destacadas. Bom, agora vocês vão entender o porquê eu comecei por aquela explicação lá do final da página, para que vocês pudessem compreender o que nós estamos vendo aqui nesse pequeno trecho aqui, ó. Por exemplo, os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Então, estou explicando que esses pratos são uma herança dos índios. Eu coloquei entre parênteses, então isso aqui é um aposto. Aqui está falando do bobó de camarão, vatapá, carne de sol e explicando que esses pratos são influência da região Nordeste. Então, esse é o aposto, certo? Que é uma explicação sobre algo que eu falei aqui. Vamos para o trecho 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote. Aí você, que não é dessa região, ia se perguntar, o que é esse sururu de capote? Aí, por isso, entre parênteses, vem a explicação. O sururu de capote são mexilhões cozidos. Esse aqui é o nosso aposto, certo? Está entre parênteses. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Bom, com relação a esses trechos aí, nós temos aí a letra A. Os termos em destaque referem-se a que complete o quadro. Então, nós temos aí trecho 1 e 2. O termo em destaque é aqui, ó, uma herança dos índios. O que seria essa herança dos índios? Vocês vão voltar aqui no trecho, colocar aqui, uma herança dos índios. É tudo isso aqui. Por exemplo, usar nos pratos típicos aí o peixe pirarucu, certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. O que se refere à influência da região Nordeste? Então, vocês vão colocar o que está aqui. Pratos típicos, como o que está escrito aqui. E o que se refere aos mexilhões cozidos? O que são eles? Qual é a referência? Está aqui, ó. Certo? Então, é simples. Está apenas pedindo para que eu diga ao que essa explicação faz referência, certo? Letra B. Qual é a função desses termos? Então, para que eles são usados mesmo? Nós já vimos aqui embaixo quando eu comecei lá a explicação de vocês. Eles são usados para acrescentar informações e explicações referentes a palavras, expressões ou a expressão anterior,
ou eles são usados para apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Então, eu estou acrescentando informações e explicação, ou eu estou dando um argumento? Marquem aí o que vocês acham que seria a frase correta e o termo correto. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Então, o que foi usado? Foi usado ponto? Foi usado vírgula, exclamação, parênteses? Vocês vão escrever aqui o que foi usado, qual o sinal de pontuação. Indo aí para a próxima página, nós temos a atividade número 2. Nesse exercício número 2, vocês vão sublinhar o aposto e circular a palavra ou expressão a que ele se refere nos trechos aí que nós temos. Então, aqui, ó, lembrando que o aposto é a explicação de uma coisa que eu tenho aí dentro dessa frase. Então, ó, eu vou sublinhar o aposto. Então, é destaque no artesanato feito à mão, abre parênteses. Redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo, ponto, fecha parênteses, ponto. Na música, são fortes o forró e o baião. Bom, pelo que nós já estudamos até aqui, fica super simples saber o que é o aposto. Então, vocês vão sublinhar o aposto e circular a palavra ou explicação a que ele se refere, certo? Tem algumas frases que vocês vão encontrar 2 apostos e para cada aposto eu vou ter aí a palavra ou expressão a que ele se refere. Nessa frase aqui é o caso. Atividade número 3. Reescreva as frases acrescentando um aposto, que deve vir entre vírgulas ou parênteses, e explicar um termo anterior. Bom, vou dar aí como exemplo a letra C. Alguns exemplos de como vocês podem fazer, tá? Por exemplo, aqui, ó. Os principais pratos do Mato Grosso, poderia colocar aqui vírgula ou parênteses, e colocar alguns principais dos pratos do Mato Grosso. Seria um aposto. E poderia colocar um aposto aqui no final. Então, eu colocaria aqui, ó, por exemplo, os principais pratos do Mato Grosso, abriria um parêntese, colocaria aqui o nome de 1 ou 2 pratos, vírgula, são influenciados pelo Paraguai. Ou eu poderia colocar assim, ó, os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, e colocar uma explicação sobre o Paraguai. Por exemplo, país vizinho do Brasil. Então, eu dei exemplo aqui de 2 possíveis apostos que vocês podem utilizar aqui, certo? Ou utilizar aqui para colocar um dos pratos principais aí, ou uns dos pratos principais do Mato Grosso, que são influenciados pelo Paraguai, ou explicar aqui o Paraguai. O que é o Paraguai? Posso colocar aqui no final dessa frase uma vírgula e colocar o que é o Paraguai, por exemplo, país vizinho do Brasil. Ok? É isso que vocês vão fazer aqui nessas frases. Vamos olhar aqui também, ó, letra B. A dança, então eu posso colocar aqui, é conhecida em todo o Brasil. Então, eu posso colocar uma dança que é conhecida em todo o Brasil. Então, eu posso colocar aqui a dança, vírgula. Ou eu posso colocar entre parênteses. Então, vamos ver, por exemplo, a dança Bumba Meu Boi. Então, a dança, abro parênteses. Bumba Meu Boi, fecho parênteses. É conhecida em todo o Brasil. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.